Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E o tema de hoje é complexo, o tema de hoje é complicado de se estudar, de se entender esse assunto. Mas é um assunto que nós devemos conversar, dialogar, debater sobre ele. O tema de hoje é aumento do preço dos combustíveis. Vamos lá. Governo Lula decide voltar com 75% de tributo sobre gasolina e mudar a distribuição de dividendos da Petrobras. Aí já vem toda a Gadolândia enchendo a porcaria do saco. Eu avisei, hein? Faz o L agora, você pobre de esquerda, faz o L agora, tu vai pagar o aumento dos combustíveis. Esse governo é uma vergonha, esse governo é corrupto, esse governo é isso. Lá vem a Gadolândia encher a porcaria do saco. Meus queridos, vamos lá. O aumento do preço dos combustíveis é culpa do Luiz Inácio Lula da Silva? Também. O aumento do preço dos combustíveis é culpa de Jair Messias Bolsonaro? Também. O que acontece? Vamos lá. Vamos tentar entender aqui de uma forma bem básica. Eu também estou estudando sobre o tema para tentar passar para vocês. Entendeu? Então, mas vamos tentar aqui. Como é feito o preço do combustível? Vamos lá. Como chega o preço do combustível para você pobre? Assim como eu que sou pobre. Tem duas etapas. A primeira etapa é todo o processo da refinaria, transporte, para chegar de lá até aqui o Brasil combustível. Essa é a primeira parte. A segunda parte, quando chega no Brasil e vai distribuir para os postos, coloca-se os impostos. São essas duas etapas. Ok? O que o Bolsonaro fez? Ele decidiu zerar os impostos federais sobre os combustíveis. Foi isso que ele fez. Porém, ele colocou um prazo. Como uma medida populista do seu governo para ganhar votos, ele colocou um prazo. Dia 31 de dezembro de 2022. Esse foi o prazo. Ok? Então, vamos lá. Faz o L, é culpa do Lula, meus queridos. Primeiro ponto. Se o Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições ano passado, o preço dos combustíveis iria aumentar novamente. Ok? Por quê? Porque essa política do Bolsonaro de zerar os impostos não daria certo. Como é que o Estado, no termo geral, se banca? Através dos impostos. Então, zerar os impostos não teria como. Até porque tem que ter o equilíbrio de superávit, ok? E déficit. O que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Ele ultrapassou o teto de gastos. Então não tinha mais equilíbrio. Entendeu? Então, tá, deixa esse ponto para depois. Vamos lá. E o que o Lula fez? Ele, para não pegar mal, tipo assim, o prazo do Bolsonaro acabou. Para não pegar mal para o governo do Lula, o que ele fez? Ele ampliou o tempo de zerar os impostos. E o prazo foi hoje, dia 28 de fevereiro. Acabou o prazo. Ou seja, os impostos voltaram gradativamente, ok? Para não gerar um impacto na população, uma revolta da população, para não gerar esse impacto na população. Gradativamente os impostos estão voltando e o preço dos combustíveis irá aumentar. Ok? Vamos lá. Em reunião realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, decidiu com sua equipe voltar a partir de março com a cobrança de 75% de tributo sobre a gasolina e 21% sobre o etanol. Lula havia mantido a desoneração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, com prazo válido até terça-feira, dia 28 de fevereiro. Os tributos que voltam a ser cobrados sobre esses combustíveis são PIS, COFINS e CID. Durante a reunião, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a volta pelo menos parcial da tributação. Ou seja, eles vão voltar com a taxação com os impostos gradativamente para não gerar aquele impacto na população, ok? A justificativa foi a de que o governo não podia seguir a armadilha eleitoreira deixada por Bolsonaro. E é verdade, o Bolsonaro deixou uma bomba nas mãos do próximo governo que estava na iminência. Foi isso que ele fez, entendeu?
retirar a cobrança de tributos que financiam programas sociais, educação e saúde e, ao mesmo tempo, aumentar a distribuição de dividendos do estatal. Com a volta da cobrança de tributos a partir da quarta-feira, dia 1º, a Petrobras fez uma redução no preço da gasolina e do diesel para amenizar o impacto sobre o valor do produto. Então, vamos lá. Aí você pergunta, Rafael, como então vamos abaixar o valor? Como vamos abaixar o valor dos combustíveis então na bomba? Né? Essa é a grande pergunta que as pessoas se fazem e eu também me faço. Eu botei aqui 3 pontos, né, meio óbvios que eu vou passar para vocês, né? Mas essa é uma pergunta que os economistas se fazem, que o Fernando Haddad está se fazendo agora e ele provavelmente não tem ainda uma resposta absoluta para dar para você. Entendeu? Mas vamos lá. Como se abaixar o valor do combustível? Primeiro ponto, diminuindo o valor do processo. Refinaria, transporte, diminuir esse valor. Segundo ponto para se diminuir o valor do combustível, diminuindo os impostos. Não é zerar. Novamente, essa política de zerar impostos federais sobre os combustíveis era falha. Não ia dar certo. Era óbvio que não ia dar certo a longo prazo. Por quê? Porque o Estado se banca com os impostos. Então essa política do Bolsonaro não ia dar certo de jeito algum, ok? E terceiro ponto, não gastar à toa. O governo federal não gastar à toa, ok? Meus queridos, como assim não gastar à toa? Por exemplo, aumento do salário dos ministros, aumento dos salários dos deputados, aumento do salário dos senadores. Gasto à toa. Não era uma coisa necessária. Tem que ter um equilíbrio orçamentário entre, como o Arthur Duval muito bem falou no seu vídeo, tem que ter um equilíbrio orçamentário entre déficit e superávit. E é uma coisa que o Bolsonaro não se ligou nisso. Ou ele fez de sacanagem ou ele fez por inocência. Não sei qual é o ponto que ele fez. Ele ultrapassou o teto de gastos. Com várias esmolas dadas para as pessoas. Pelo populismo que ele fez. Entendeu? E era óbvio que um dia as consequências iriam chegar e está aparecendo agora. O Bolsonaro fez uma bomba, esculpiu uma bomba orçamentária e colocou na mão do próximo presidente. Quem pegou essa bomba? O Lula. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o Lula. Quem sancionou o aumento dos ministros foi o Lula. Então o Lula também tem culpa. E outro ponto, eu tenho uma quase certeza que o preço dos combustíveis não estaria nessa zona toda se não fosse a corrupção petista de outrora. A corrupção, a crise econômica que nós tivemos em 2008, 2012, no governo Dilma, a corrupção instaurada no governo e na Petrobras, eu tenho certeza que se não tivesse tido tanta corrupção assim, nós estaríamos tentando manter ali o padrão ali do valor dos combustíveis. Entendeu? Enfim. Vamos ver aqui algumas notícias. Aumento da gasolina. Revista Veja. Volta dos impostos federais deve aumentar a gasolina em 69 centavos o litro. Petrobras reduz preço, mas gasolina deve ficar mais cara na bomba. Lula aumenta imposto e Petrobras corta preço da gasolina. Fazenda anuncia reoneração de combustíveis de 28,9 bilhões. Aí o Bolsonaro disse, né? Inaceitável o aumento dos combustíveis. Cara, quem é Bolsonaro para falar isso? Quem é Bolsonaro? Ele sabe, ele tá querendo aqui convencer o seu gado que ele era o fodão que ia ajeitar o valor dos combustíveis. Não ia. Novamente, ele armou uma bomba e jogou nas mãos do próximo presidente. Ok? Que no caso é o Lula. Haddad anuncia aumento de 47 centavos no imposto sobre gasolina. E é isso, gente. É isso. Possibilidade de aumento tem consequências? Tem consequências. Possibilidade de aumento da gasolina gera fila nos postos de combustíveis em Fortaleza.
desoneração de impostos federais sobre combustíveis está prevista para acabar em março. Atualmente, a gasolina do Ceará é a mais cara do país. A expectativa do fim da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e o álcool gerou, nesta manhã desta segunda-feira, dia 27, uma fila de motoristas de impostos de combustíveis em Fortaleza. O retorno da cobrança dos impostos federais está previsto para acontecer na quarta, dia 1º, e deve impactar o preço desses combustíveis ao consumidor final. Segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o aumento esperado nos postos é de 68 centavos por litro no caso da gasolina e 24 centavos por litro no caso do álcool. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar nesta segunda-feira com Jean Paulo Prat, presidente da Petrobras, para avaliar alternativas à desoneração de combustíveis. O objetivo, segundo assessores do presidente, é saber se a companhia tem como absorver parte do impacto do fim da desoneração. E aí vai a notícia. Agora, uma pergunta que eu me faço, que eu não tenho resposta para isso, é o seguinte: como é que no governo Dilma o combustível era R$ 3,60, R$ 3,40, R$ 3,50? Como? Será que a corrupção tem um lado positivo? Que merda, hein? Um governo que ferrou a economia do país, né? E tinha um combustível, entre aspas, barato. É um caso a se pensar. Bem, esse foi o vídeo. Você, o que você acha do preço da gasolina e do etanol? O que você acha dessa política do Bolsonaro de zerar os impostos federais? Você tinha noção que um dia ia falhar essa política? Coloca aqui embaixo. Você acha que o Lula vai conseguir resolver esse aumento do valor da gasolina? Coloca aqui embaixo. Gasolina e etanol? Coloca aqui embaixo. Você acha que o governo Lula é o maior culpado disso tudo, que é um governo corrupto, que não está preocupado com o pobre? Coloca aqui embaixo. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui.